Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de história. Eu espero que você tenha organizado o seu material, feito a higienização das suas mãos e nós vamos precisar do livro de história. Mas antes de iniciarmos, eu convido vocês a assistirem um vídeo. Parem um pouquinho aí a aula e assistam um vídeo que vai falar um pouco da capoeira. Como é que começou a influência e a importância que a capoeira tem agora para a sociedade brasileira. Depois do vídeo, olha aí, a tia Adriana traz várias imagens aí de capoeiras, né? De momentos da capoeira, um momento antigo, onde os escravos eles fugiam dos senhores para fazer essa dança, né? Que era típica deles da África. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. A capoeira foi criada no século XVIII pelo povo escravizado da etnia Banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Olha só, uma coisa que começou lá no início da história do Brasil e hoje a capoeira se tornou um símbolo da cultura brasileira. Muito bem, agora nós vamos para a página 32 a 33. Eu convido vocês a abrirem o livro. Juntos vamos fazer a leitura. O que é patrimônio imaterial? Patrimônio material é o conjunto de saberes e práticas transmitido dos mais velhos para os mais novos. Então, é aquela cultura que a gente não aprende nos livros só, a gente aprende do quê? Da cultura das pessoas mais velhas da nossa família que vão nos ensinando, que é sobre uma festa, uma dança, um conto tradicional, o modo de fazer uma comida, uma viola ou um bordado, entre outros. Então, quer dizer, a mamãe, quando ensina lá, fala do frevo, fala da festa junina, fala da festa de reis. Isso é o quê? É um patrimônio imaterial que nós estamos aprendendo de uma pessoa mais velha da nossa família que vai passando para os mais novos. Uma receita de um pão de queijo, de uma broa, de um bolo que a sua mãe aprendeu com a sua avó, que hoje ela ensina os mais novos, é um patrimônio imaterial. Quem não tem uma receita aí da vovó, que a mamãe fala assim, olha, quando eu era criança, a minha avó fazia, que ensinou para minha mãe e hoje eu estou ensinando para vocês. Então, aí é o frevo, que é uma das danças, que é um patrimônio mortal, né? É uma dança muito conhecida, o frevo, muito animada. A capoeira, que nós já falamos, né? Membros do grupo Acorda Capoeira, da Rocinha, no Rio de Janeiro. A capoeira se tornou-se agora uma cultura muito importante, né? Para o nosso país. E aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, modo artificial de fazer queijo de Minas. Olha lá. Esse bem material constitui um conhecimento tradicional e um traço marcante da identidade cultural dessas regiões, quer dizer, lá de Minas. Como todo queijo artesanal feito no Brasil, as bases originais do modo de fazer queijo nas Gerais, quer dizer, em Minas Gerais, vem da tradição portuguesa da Serra da Estrela, quer dizer, veio de Portugal, de centro de Portugal. É uma cultura que veio de Portugal, que hoje é nossa também. E como todo produto cultural, ao longo do tempo transformou-se dinamicamente e buscou aderir-se à realidade local, fundamentando estruturas, instrumentos, técnicas e fazeres que lhe são próprios. Então, quer dizer, veio de Portugal, mas hoje é muito conhecida, né? Quem fala assim, ah, esse queijo é de Minas, o melhor queijo, porque se tornou tradicionalmente feito em Minas Gerais. Em outras cidades se faz o queijo, faz, mas tradicionalmente é de Minas Gerais, não é mesmo? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar, a tia Adriana vai disponibilizar para vocês esse texto aqui que vocês podem imprimir para ler depois, colar no caderno, tá? Texto complementar vai estar no canal de História em Arquivos. Nós vamos trabalhar eles aqui agora. A tia Adriana dividiu eles em parágrafos e nós vamos trabalhar eles aqui agora. Olha aí.
O primeiro parágrafo, patrimônio histórico-cultural. O termo patrimônio histórico-cultural diz a respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de identidade, pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância cultural, científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Então, quer dizer, aquela cultura, aquilo que é produzido, material ou imaterial, pela cultura de determinada sociedade, ela tem uma importância muito grande para aquela cultura. Então, ela deve ser preservada. Ela é patrimônio histórico-cultural, porque ela conta a história daquele lugar, daquela nação, daquela sociedade. Então, ela é patrimônio histórico-cultural. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e representação do patrimônio histórico são os historiadores da arte. Então, quer dizer, o que acontece? O pessoal que trabalha, que arquiva isso, que vai estudando, como é que isso se tornou um patrimônio histórico, porque conta a história daquele determinado momento daquela sociedade, são os historiadores, tá certo? Antropólogos, arquitetos e urbanistas, entre outros, ok? E o que é patrimônio histórico-cultural? O que é isso? Quando o elemento cultural é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou por entidade especializada no assunto, dizemos que ele foi tombado. O que é tombado como patrimônio? Podem ser bens considerados patrimônios histórico-cultural. Então, quer dizer, quando é que um patrimônio é tombado? Ele não pode mais ser mexido. Uma obra de arte, uma obra plástica, uma pintura, uma escultura, ilustrações, tapeçarias, artefatos antigos, históricos em geral, construções e conjuntos arquitetônicos, cidades, casas, palácios, casarões, jardim, monumentos, festas e festividades musicais, elementos culinários, entre outros, representantes das diversas culturas ainda existentes ou que já existiram no mundo. Então, ele é tombado, ele não pode ser mexido. Por exemplo, em Ouro Preto é uma cidade, né, que ela é tombada, é uma cidade tombada, ela não pode perder aquelas características da história dela, ela fica ali para sempre, ela é cuidada, ela sofre algumas reformas, mas ela não pode perder a característica original dela, tá certo, pessoal? Conheço 5 patrimônios culturais imateriais da humanidade do Brasil. Olha só, no Brasil, 38 manifestações culturais imateriais já foram conhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Destas 5 estão inscritas na Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. São saberes, celebrações e formas de expressão. Roda de capoeira. Olha a roda de capoeira aí de novo, gente. A mistura de dança e luta tem entre suas origens o período da escravidão. A capoeira desenvolveu-se como ritmo social e de solidariedade entre os escravos. A estratégia para liderarem com controle a violência é uma manifestação cultural que reúne canto, toque dos instrumentos, danças, golpes, jogos, brincadeiras, símbolos rituais africanos. Na roda de capoeiras, os mestres formados na tradição transmitem o saber aos demais. Hoje, um dos símbolos da identidade brasileira é praticada em mais de 160 países. Olha aí, gente, como é importante esse tipo de manifestação cultural, né? O frevo, a expressão artística do Carnaval de Recife, é uma forma musical, coreografia e poética enraizada em Pernambuco.
O gênero musical urbano surgiu no final do século XIX, no carnaval, né, gente? Quando começa o carnaval, começam aí as marchinhas de frevo. As bandas militares e suas rivalidades, os escravos libertos, os capoeiristas, a nova classe operária e os novos espaços urbanos definiram a condição do frevo. Configuração do frevo, caracterizando pelo jogo de braços e pernas e danças frenéticas. Essa manifestação artística desempenha importante papel na formação da música brasileira. Samba de roda. No recôncavo baiano, é uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva, das mais importantes da cultura brasileira. Exerceu influência no samba carioca e até hoje é uma das referências do samba nacional. Está presente em toda a Bahia, principalmente no recôncavo ou em torno da Baía de Todos os Santos. A herança negro-africana do samba e da roda se mesclou de maneira singular a traços culturais trazidos pelos portugueses, principalmente viola e pandeiro, que é um dos instrumentos mais usados na roda de samba, e a própria língua portuguesa dos elementos de suas formas poéticas. Ok? Então nós vimos aí o frevo e a roda de samba. E o próximo, o Círio de Nazaré. A celebração religiosa de Belém, fica no Pará, é considerada uma das maiores do mundo. O Círio de Nazaré tem como ponto alto a procissão da qual participam mais de 2 milhões de pessoas. Instituída em 1793, no segundo domingo de outubro, o translado da imagem, translado é o quê? Ela percorrer de um lado para outro, né? Percorre 5 quilômetros da Catedral da Sé, da Cidade Velha, onde Belém nasceu, até a Praça do Santuário do bairro de Nazaré. Os paraenses consideram a festa um grande momento anual de demonstração de devoção e solidariedade, de reiteração de laços familiares e manifestação social e política. Então, quer dizer, o Círio de Nazaré é uma festa religiosa muito conhecida no Brasil. Gente, lota. Tia Adriana tinha muita vontade de participar do Círio de Nazaré. Hoje ainda não houve oportunidade, mas quem sabe um dia. É lindo, emocionante. Eu sempre assisto pela televisão. Arte coerciva, acho que é assim que fala. A pintura corporal e a arte gráfica dos povos indígenas no Amapá sintetizam um modo particular de conhecer e agir sobre o universo. São 48 aldeias onde vivem mais de 1.000 índios. A arte está vinculada à organização social, uso da terra e conhecimento tradicional. Os indígenas usam composições de padrões nas costas, na face e nos braços. A pintura é para todos os dias, e quando os adultos se pintam, os jovens aprendem a fazer composições de Cuiumarã no corpo. Olha aí, isso aí é uma cultura dos indígenas, não é mesmo, pessoal? Então, olha só, uma cultura presente no Brasil dos indígenas. Ele faz parte do patrimônio cultural do nosso país. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre a cultura. Eu espero que vocês voltem lá, deem uma leitura no texto, voltem nos assuntos, prestem bastante atenção nos textos, grifem o que for importante, tá certo? Não deixem de fazer a leitura do texto complementar que a tia Adriana vai colocar lá no canal de História. E para casa, tá aí, vocês vão fazer o cabeçalho no caderno, o tema é patrimônio cultural, foi tudo isso que nós trabalhamos nessa aula. Você vai lá no caderno de História e escreve
Cole a ficha Patrimônio Cultural em seu caderno, faça a leitura e o grifamento das partes mais importantes, que são aquelas duas que a tia Adriana, nós conversamos sobre elas agora, fizemos a leitura juntos. E depois você vai fazer esse mapa aqui. Complete o esquema com informações da página 30 a 33 do livro de história. O que é patrimônio cultural, você vai completar todo o esquema, ok? Faremos a correção na próxima aula. Até a próxima aula de história. Um beijinho no coração de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.